diretamente dos estúdios da Audiovisual, mais um VVcast, e hoje, do lado do meu irmão André Abreu, antes da abertura inicial, mas vou pedir para a galera se inscrever no canal e ativar o sininho sempre para configurar novas notificações, tá bom, André Abreu? Cumprido? Cumprido. E hoje, André Abreu, nós temos uma convidada mais que especial, a presidente do bairro Alecrim, a nossa amiga Ana Paula. Seja bem-vinda, Ana Paula. Bem-vinda. Muito obrigada, eu agradeço pelo convite, né? Admiro muito esse trabalho que vem dando voz aos presidentes, os representantes, dos líderes, né? Em toda a nossa cidade. Muito bacana, que Deus abençoe esse trabalho sempre mais. Papo massa aqui. Ana, conta pra gente começar aqui, para as pessoas te conhecerem melhor, quem é a Ana e da onde nasceu esse desejo por representar as pessoas, por ajudar as pessoas, esse amor ao próximo. Conta um pouco dessa sua história pra gente. Então, André, na verdade, esse desejo nasceu ao observar, né, as dificuldades e as dores das pessoas da nossa comunidade. Quando eu cheguei na comunidade, a gente observou, assim, umas situações quase que inadmissíveis no tempo em que a gente vive, né, essa realidade. Rua sem asfaltar, onde corria o esgoto transbordando, via pública. Esgoto céu aberto. Assim. Esgoto céu aberto. As pessoas chegavam para mim e diziam como é difícil não ter... Eles não tinham coragem, né? A vergonha de chamar um parente no aniversário de um filho, porque teriam que passar naquela situação. Outros relatos também era referente, eu tenho que ir para o trabalho, coloco aquela sacolinha no pé e o sapato na mão, porque na chuva afundava. E quando não havia chuva, era muita poeira que invadiu as residências, trazendo assim dificuldades de respiração e tudo. Então eu vi que não dava mais para reclamar e ser só mais uma, né, como coadjuvante, que era importante agir, lutar e servir, né, vendo as dores das pessoas, né, que muitas vezes não aparecem nos relatórios, nas fotos, mas que são, né, reais e que a gente precisava dar solução àquilo lá. E graças a Deus, desde que a gente começou, muitas mudanças foram realizadas e transformadas. Você está no seu segundo mandato lá, né, Ana? Como é que tá? Não, é o meu terceiro mandato. Terceiro mandato. O primeiro foram de 2 anos e esses outros 2 de 4 anos. Então, é um bom tempo à frente da comunidade. Legal, né? E deve ser muito prazeroso, né? Você acabou de trazer os relatos quando você chegou, essa situação, e você poder ver as coisas acontecendo, as coisas caminhando dentro do bairro. A gente brinca que o líder comunitário tem esse trabalho voluntário, né, Luiz? Mas quando você consegue uma conquista, já é o que é uma recompensa muito boa, essa sensação, né? Totalmente motivador. É claro que tem, né, as dificuldades, né, para que a gente assim, chegar realmente ao resultado positivo que se almeja, né, principalmente quando a gente enfrenta e começa uma luta onde a população já está desacreditada. Neste caso anterior que eu mencionei. Muita gente esperava, eu me lembro bem que eu e meu esposo éramos somente nós no início, nos prontificamos a buscar assinaturas de casa em casa, em algumas eu fui colocada para correr. Sai daqui, porque isso não vai acontecer, nunca aconteceu, ninguém olha por nós. E aí eu dizia, mas eu estou pedindo somente uma assinatura, quem está batendo nas portas somos nós. Então, de toda forma, o não a gente já tinha. Né? Então, é muito mais difícil. Mas aí, quando, né, eu costumo dizer que é melhor surpreender, né, do que assim, você prometer algo que você depende das gestões, da gestão de uma administração, depende do poder público. Mas quando a gente conquista, principalmente com uma gestão séria e comprometida, é bem gratificante você saber que está deixando um legado, está deixando uma marca de transformação de vidas, né, qualidade de vida. E Ana, teve alguém na sua... Como é que ficou essa questão de querer ser líder, né? É claro que é um talento nato, né? Muitas vezes já está com a gente, mas teve alguma coisa da família? Teve alguma inspiração que te levou a isso? Como é que é isso? Na verdade, a diferença foi porque eu percebia, né?
principalmente nas crianças. Os adultos, claro, sofrem, eram voz, mas o olhar das crianças da nossa comunidade. Em época de Natal, por exemplo, a gente contemplava as crianças ali, todo mundo nas suas casas, a grande maioria, ceando, né? E confraternizando, celebrando o nascimento de Jesus. E quando a gente olha para o lado, a gente vê aquela criança sozinha, muitas vezes só com aquela calcinha, com peça de baixo, ali riscando o chão, né? Triste, de verdade, essa foi a minha maior motivação, lutar para que o futuro dessas crianças que vão crescer ali e que merecem o melhor, tanto quanto outras pessoas vivenciam em suas vidas, essa foi a minha motivação. Que legal, que legal. E graças a essa motivação, vocês desenvolveram bons projetos à frente da associação, né? Inclusive um focado no Natal. Conta um pouco desses projetos pra gente. Então, aí pegando esse engajamento, foi justamente por isso. A gente viu essa realidade, iniciamos na igreja católica no qual a gente faz parte, e ali, até o meu esposo foi o primeiro Papai Noel das edições. Chegamos aqui à 12ª edição, na última vez que fizemos. E justamente por este fato de ver as crianças sem esse momento especial na vida deles, de celebrar o amor, que Jesus é amor. E aí elas poderem estar no momento em que pessoas, porque ninguém faz nada sozinho, se colocavam a servir, né? Se colocavam a serviço do outro voluntariamente, justamente por amor. Então, aquela mobilização acolhia as crianças, né? Com presentes, com brincadeiras, também alimentação, né? Totalmente à disposição das crianças e das famílias da nossa comunidade. Nasceu assim. E a partir daí foi crescendo tanto que as últimas vezes nós tivemos a honra também de transmitir, né? Através da Rede Gazeta, ao vivo, por 3 vezes. Uma das 3 vezes foi transmitida. Isso passa credibilidade também, porque valida a nossa ação, não para ser visto, mas para mostrar que as pessoas que ajudaram, que contribuíram, porque aos poucos foram tomando grande proporção. E, contudo, a gente precisava de mais doações. Era cerca de 2.000 pessoas, né? Então, com a participação do Hospital Evangélico, que é um hospital de referência cardíaca do nosso, do nosso bairro, orgulho né, de Vila Velha. De Vila Velha. E ali eles participavam, aferindo pressão, medindo a glicose, levamos corte de cabelo também. A Guarda Municipal de Vila Velha sempre presente, trazendo segurança também nos eventos. Não era só a festa, tinha atendimento social, né? Sim, com toda certeza. Era muito mais do que somente dar presentes, é mostrar que nós somos um. André, inclusive, cuidado, né? Isso é muito inclusive essa festa da Ana aí acabou motivando as festas do entorno. É mesmo? Contagiou. Contagiou, porque todo mundo falava da festa da Baixada do Alecrim, né? Aham. Né? Falavam. E a gente focou no Natal justamente por isso. Eu acredito, assim, como era uma festa que acabava precisando muito das pessoas, né, da ajuda das pessoas, tinha equipe de captação de recursos, de doações, equipe da cozinha, pessoas que queriam servir no dia, tem até Mamãe Noel, minha amiga Penha, né, que se colocou como tal, o tio do meu esposo que trabalha com carros importados, colocou-se à disposição e disponibilizou um veículo daquele, né, antigo, relíquia, e chegamos lá, daí até houve a brincadeira. Mas é o Natal Solidário ou é o Roberto Carlos chegando nesse no Calhambeck? Que bacana. Mas é isso. E aí, a gente manteve só o foco no Natal Solidário e as outras pessoas passaram a fazer o Dia das Crianças. E, portanto, eu fazia somente o Natal e as outras pessoas no entorno potencializaram o Dia das Crianças, o que é muito bacana também, né? Incentivador, porque oportuniza mais esse vínculo entre as crianças e as famílias das nossas comunidades. Além do Natal, né, e da Festa das Crianças, né, tem outros projetos lá, né? Hoje acontecendo. Como é que tá isso? Temos. Então, nós temos o projeto Ritmo Saúde, que ele é focado, na verdade, na dança, né? Então, segundas, quartas e sextas, às 6 da manhã, no Gil Bernardes, terças e quintas, 19h30, no Gil Bernardes, e
segundas e sextas, 19h30, na Praça Amor Divino. E aí, isso nasceu já 8 anos atrás, também, olha que bênção, nós somos realmente abençoados, né? O Elton esteve lá conosco numa reportagem ao vivo, porque era na rua. Uhum. Na lateral do posto BR do Adonias, ali entre o Economia e o posto, e ali tinham quase 80 mulheres às 6 horas da manhã. Olha só que bacana. Sim, e lá eram... Passando boa disposição. Juntamente. Legal. E muitas mulheres, e ali a gente acabou descobrindo que além da dança, este projeto, ele traz muita cura. Porque eu, muito surpresa, acabei ouvindo relatos no momento da reportagem, tanto o Elton quanto outras reportagens que já teve na Praça Amor Divino recentemente, como teve também na época que começou, que era na rua. E lá eu ouvi vários relatos de cura de depressão, gente que não saía do quarto, mulheres sobrecarregadas, porque essa é uma realidade... a sociedade adoecida que a gente vive. Então, é muito importante as pessoas, principalmente as mulheres, cuidarem da sua saúde física, né, mental. Aquilo ali traz vínculo e extravasa, você consegue liberar, né, hormônios que blindam o organismo. Então, esse projeto é maravilhoso, existe já há 8 anos e a gente... pensou nesse projeto como uma forma também de abraçar, visto que, mesmo que a prefeitura oportunize diversos outros projetos, mas a distância e a locomoção, né, muitas vezes a mãe, a avó precisa ali fazer um alimento, o almoço, levar a criança na escola, e às vezes não tem o preço de uma passagem. Então, ali já está dentro do território e a gente pensou nisso, trazendo como... algo bom para a saúde, para as pessoas, certeza. Qualidade de vida, né? É incrível como a atividade física, além da questão dos hormônios, né, e mexer com todo o nosso metabolismo, mas como qualquer atividade física, qualquer projeto que trabalhe essa parte, como o grupo que está ali praticando junto, acaba virando uma rede de apoio, né? Você falou muito bem dessa questão psicológica e tudo mais. Pessoa que não saia de casa, ali ela cria novos vínculos, cria novas amizades e acaba criando uma rede. Quem não está tão bem, liga para um colega que está praticando junto, ou não foi, o colega vai na casa, por que você não foi hoje? E isso é muito bacana, cara. Isso é muito bacana, e a gente que idealizou assim, nesse sentido ali, também é fortalecido, porque passam a ter cuidado conosco também. Essa preocupação que você mostrou, legal. Existente entre elas, também existe com a gente, né? Tá você não veio hoje por quê, Ana? Nós estamos sentindo sua falta, aconteceu alguma coisa. Tá todo um acolhimento, né? Um acolhimento também volta para nós. Então, assim, gratidão, somente gratidão, porque servir acaba sendo um presente maior para quem se dispõe a fazer. E a gente fica muito feliz por isso. Com certeza. Melhor dado que receber, não é isso? É verdade. Legal, bacana. Eu usei o termo Baixada do Alecrim, e é um termo que o Lúcio usa muito, né? Porque tem uma relação muito próxima. Você tem, né? Você é uma das presidentes que conversa muito bem com o entorno, né? Sim. Com os bairros do entorno. Fala pra gente aí geograficamente, onde que fica o bairro Alecrim, pra galera que não conhece ainda, né, passar a conhecer. O bairro Alecrim, ele está entre a Alvorada, Santa Rita, também faz limitação ali com 1º de Maio, estando na Baixada, né, entre 1º de Maio e entre Pedra do Búzio, Vila Batista, né, aí vai dando acesso ao Paú, mas ele está ali no meio, né. Muitos bairros limítrofes, né? Limite, porque o bairro Alecrim, sim, tem várias divisões. Tem a parte ali que fica atrás da Economia, na Ana Siqueira, por ali. Tem a parte que é para o lado do Amor Divino. Tem também ali para o lado onde tem o comércio, ao lado da Escola Padre Humberto, na frente ali, né? É outra divisão da Rua da Feira e a Baixada do Alecrim. Então, assim, além do Hospital Evangélico, né? O hospital e todo o entorno também. Então, são muitas divisões, né? É preciso estar bem atento. Por isso que é importante contar com a participação popular. Eu costumo dizer que existe uma pessoa, o líder, o representante, a autoridade constituída, vereadores, prefeitos, mas é preciso que a população participe, afinal de contas, a gente está cuidando do coletivo, do bem comum. Então, são muitos problemas que, quando há participação popular,
né, em colocar a demanda, a dificuldade que estão passando, a gente consegue avançar mais. André, só uma aspas sobre a questão do hospital evangélico. A gente trouxe o Kelvin aqui na vez passada, para poder falar sobre saúde, falando sobre, você lembra, sobre aquele tipo de cirurgias. Eu acho que, Ana, a gente poderia encampar, inclusive aqui publicamente, uma campanha para aquisição de um equipamento que ela faz cirurgias utilizando... sonda? Não é bem uma sonda, que o pessoal chama de microtecnologia, nanotecnologia, menor que a micro, a nanotecnologia. Menos invasiva, né? Ela faz a limpeza da sua... Quando você tem uma veia obstruída, ela vem, passa por dentro e limpa a sua veia. Então a gente tinha que convencer nosso deputado federal aí, doutor Vitor, você está vendo nós aí? Você podia nos ajudar, Vila Velha, com essa ideia. Você não bota fé não, Ana? Boto fé. A gente poderia também, né, convidar os representantes, tanto institucional e a direção, né, a Melina Ferrari, o doutor Ricardo Ewald, para estar conosco aqui e para que a gente coloque essa necessidade, né, e busque uma forma de se tornar realidade, né, e assim evitar tantas mortes, né, às vezes precoces, de pessoas que não sabem e que, na verdade, a gente sabe da dificuldade dos acessos, mas seria uma via de facilitação. Aí, André, de repente já criou uma articulação aqui. Não tem ninguém melhor para conversar do que a presidente do bairro Alecrim para poder falar do hospital evangélico. Com certeza. E graças a Deus nós temos uma excelente relação, uma boa relação com o hospital, né? E eu acho bacana, essencial que a gente realmente leve à frente isso aí. Bacana. Eu até hoje, na minha cabeça, eu não consegui colocar isso numa caixinha que eu entenda, porque a nanotecnologia literalmente são robôs dentro de você, né? Fazendo os concertos ali. Você sabe disso, né? Então é algo que na minha cabeça ficou assim, gente, até aonde a tecnologia vai caminhar, né? É um cara lá jogando videogamezinho aqui, ó. Exatamente. Com precisão, né? Com precisão. Altíssima precisão. Seria um sonho, realmente, trazer isso. Poxa, cara. Mas falando de sonhos, Ana, você que falou pra gente, foi 3 mandatos lá, né? 2, 4 anos e 1 Ainda de 2. estou, então, são 10 anos à frente da comunidade. A gente nunca para de sonhar, né? Não, jamais. Se parar de sonhar, acabou, né? Acabou. Qual o sonho que você, sua diretoria, tem hoje para Alecrim? Assim, André, a gente avançou, mas a gente ainda tem esse sonho aqui lá no bairro. Falando sim sonhar, né? Eu vou até... o prefeito costuma dizer, o prefeito Arnaldinho, que se é para sonhar, vamos sonhar grande, né? Ele fala mesmo. Porque sonhar a gente coloca para conquistar, né? Então, eu quero e sonho um dia das pessoas terem total orgulho de dizer eu moro aqui no Alecrim, porque aqui o acesso à saúde, por exemplo, é uma realidade. É muito triste quando as pessoas precisam ter um trabalho preventivo através de uma consulta. Isso traz muita angústia quando não se consegue da maneira que gostaríamos. E a população é muito grande, e a gente sabe ali, né, que o prefeito até mencionou a questão da unidade de saúde de Santa Rita, que é algo para o futuro bem próximo, acredito eu. Ele que entrou, está caminhando, ele que entrou transformando diversas realidades, assim ele encontrou, mas está mudando diversas realidades, como o UPA de Riviera. Eu fui lá diversas vezes, encontrei melhor atendimento, por exemplo, para minha neta, né, lá do que do próprio plano de saúde, que batemos 3 vezes e não se houve resultado, e no UPA de Riviera imediatamente pediram raio-x, descobriram que estava naquele momento com a bronquiolite e trataram, né, dando total atendimento e acolhimento que a gente merecia. Né? E é isso que eu sonho também, a saúde, né, para a nossa população, para a nossa gente, o acesso humanizado, que é isso que a gente precisa, pessoas que estejam sensíveis ao outro, né, entendendo que somos pessoas, somos seres humanos, merecemos respeito, dignidade. E também, o que me toca muito, eu volto a dizer, projetos, políticas públicas voltadas para as juventudes, para as crianças.
que, assim, dentro da comunidade, se a gente tivesse um polo, um setor, algo que pudesse acolher de fato, levando cursos, né, esportes, que pudesse cuidar. De falar sobre isso, né, Luiz? É. Porque a gente admira tanto o modelo de centro de referência de juventude, é um modelo tão bacana. Bacana, né, bacana. E por nós tinha em cada bairro, né? Em cada bairro, o ideal Pois é, não era seria... nem por região, não, era um para cada bairro. Um para cada Seria bairro. importantíssimo porque daria condição para aquele jovem que muitas vezes está ali na região de vulnerabilidade, que é a nossa grande Santa Rita, Sim. e que a oportunidade pudesse ser de igualdade, porque existem outras famílias, outras né, crianças que, graças a Deus, têm a oportunidade dos pais investirem para que elas possam ter um futuro melhor. Mas não é a nossa realidade para todos, né? Então, que houvesse essa possibilidade de igualdade, sonhar nisso um dia, esse investimento real, né, para as juventudes e o acesso à saúde real também. É bom quando a gente sonha no coletivo, né? Com certeza. Tem sonhos individuais também, mas quando a gente sonha no coletivo, Sim. é algo grandioso. Que bom, bacana, Ana, saber desses sonhos, né? Eu tenho certeza que vai manter sempre uma chama acesa no seu coração para representar bem o seu bairro. Sim, pode ter certeza que sim. Ana, é o seguinte, você veio de uma geração de líderes comunitários, né? Que passou por grandes crises, né? Mas reconhecidamente muito machista, né? Hoje bem menos, né? Hoje a gente tem muitas mulheres que são líderes comunitárias, né? Graças a Deus a democracia fez com que cada vez tenha mais mulheres se representando. Mas teve algum dia que você falou assim, quer saber? Vou desistir desse negócio. Teve algum dia assim? Com toda certeza teve. Teve e eu tenho certeza que ainda virão. Mas, de fato, o que me leva a persistir é lembrar por que eu comecei e aonde nós chegamos. Chegamos, eu falo sempre muito no plural, porque eu volto a dizer, ninguém faz nada sozinho, é preciso parceria na comunidade, a diretoria, pessoas que não fazem parte em si, mas que contribuem muito para que a nossa voz seja ouvida. Gestões importantes, administrações que de fato olharam para nós, como essa do prefeito Arnaldinho também. A gente espera ainda muito, porque ele costuma dizer também que ele está fazendo o necessário e em breve fará o extraordinário. A gente acredita muito nisso, no olhar sensível do prefeito, mas também vejo a importância, voltando à pergunta, de ser mulher, né? Frente à comunidade, frente à liderança comunitária. A gente já sofre preconceito simplesmente por ser mulher e tentar. As pessoas não entendem que a mulher ela já tem uma força extra de ser mãe, de cuidar do seu lar, de, em paralelo, ser nutricionista, ser psicóloga, estar ali amenizando situações, ser a base, na verdade, estrutural para o seu esposo, em sua casa. E certamente ela consegue olhar para os outros de uma maneira mais leve, sensível e assim, com força, mas jamais deixando a sensibilidade dos detalhes, a visão que vai além. Quando você tem aquele amor, você é capaz de olhar os detalhes, eu posso fazer melhor. E aquilo não sai da cabeça. Meu esposo costuma falar, Paula, agora vamos parar um pouquinho, que a gente está em casa, você ainda está falando sobre essa situação, porque incomoda. E esse incômodo é que nos faz realmente conseguir transformar realidades. Porque se não incomodar, não doeu e não adianta. É verdade, pior que é verdade. Se não incomodar, a gente acaba, né? Acomodando. Exatamente, é verdade. Boa reflexão. É impossível você contemplar ali lado a lado a dor, né, de pessoas que, assim, eu costumo dizer, graças a Deus, apesar de tudo, eu tenho certeza e tiro aqui o chapéu para as lideranças, para as pessoas que se dispõem a cuidar umas das outras, cuidar do espaço que é coletivo, a todos, né, sofrer as dores, porque nós não temos, nós lideranças trabalhamos, como vocês disseram no início, voluntariamente.
Mas nós temos uma vida, nós temos uma casa, nós temos que trabalhar para comer, para sustentar os nossos, Claro. pagar nossas contas. Total. Em paralelo a isso, a gente trabalha, mas as pessoas precisam, em definitivo, entender que a gente luta, mas a gente jamais pode lutar sozinho. Que a participação popular real, com críticas de fato construtivas, elas potencializam as conquistas. E não a política do quanto pior, melhor. Então, eu costumo falar, quando a pessoa vem com aquelas críticas destrutivas, que vem, às vezes, acertar a sua vida pessoal, misturando as coisas, culpabilizando situações que não foi você a responsável, como um fato importantíssimo, descarte irregular de lixo, né, nas comunidades, em toda a Vila Velha, é um caos. E eu aproveito a oportunidade aqui para pedir ao nosso prefeito, a Secretaria de Serviços Urbanos, que agora está lá com o Tita. Rafael, maravilhoso, que sempre também nos ajudou muito, mas agora com o Tita, que a gente precisa fazer um planejamento de algo que venha inibir. Porque pessoas vêm de outros locais, abrem os seus carros porta-malas e descartam seus lixos como se ali fosse uma grande lixeira, né? E às vezes até alguns do nosso bairro também, que moram no local, mas, enfim, não são a grande maioria. Porém, as pessoas acabam culpabilizando, né, a gente por estar simplesmente à frente, se dedicando para mudar realidades que a gente também quer para nós, porque afinal a gente mora ali também, né? É duro, né? O negócio é meter uma câmera para poder a pessoa, multar. ela literalmente, ela enxerga o líder comunitário como se fosse o executivo ali, um representante do executivo. Sim. Não é um representante do bairro com o executivo, né? Ele vai levar a demanda do bairro para o executivo e tentar ir solucionando na medida que for possível. Sim. E aí as pessoas acham que você tem toda a estrutura para desenrolar todos os problemas, né? E não é verdade. Por mais que a gente tenha um bom vínculo, uma boa relação, a gente tem que lembrar que o município também tem assim, diversos bairros com suas também diversas demandas, mas aqui, especificamente, nós estamos tratando do bairro Alecrim. E Sim. é por isso que a gente retrata. E voltando aqui para não perder o foco, eu parabenizo todos os líderes comunitários, tá? Porque você tirar um tempo, e não é um tempo qualquer, é sábado, é domingo, é final de semana, é Natal, né? E eu penso assim, sei das angústias, das dificuldades que cada um passa, porque a gente trabalha praticamente sozinho. Por que eu falo sozinho? Vereadores, prefeitos, eles têm assessoria, né? Então, né, estão nas ruas, estão em suas secretarias. Fica mais fácil. Fica mais fácil. Agora, e eu não estou dizendo que talvez a nossa diretoria não queira, mas talvez não possa, porque tem o seu horário de trabalho Total. também, né? Todo então, mundo ali voluntariado. Né? Voluntariado. Então, assim, precisaria haver um pouquinho mais de compreensão e parceria real. E não, alguns insistem em tentar puxar o tapete, não entendendo que furar o barco é levar água para dentro, é afundar junto. Estamos todos no mesmo barco. Exatamente. Né? Então, a parceria é necessária. Com certeza. Mas você sabe que eu tô vendo, eu gosto de olhar sempre o copo na metade cheia, né? Ah, é verdade. Também. Se você olhar assim para trás, em termos de movimento popular, o que nós passamos lá atrás, para chegar hoje do jeito que tá, aí você fala assim, mas falta muito, sem dúvida falta muito. Mas da onde partimos, né? Chegar onde chegou, eu acho que é importante olhar o contexto histórico, né? Uhum. Também. Mas sem deixar de sonhar, porque também se a gente ficar paralisado nas conquistas, a gente também não sonha para o futuro também, né? Se acomoda. Sim, precisamos acomoda. querer mais, né? Por exemplo, essa conquista foi importantíssima porque a gente se via enquanto lideranças, enquanto presidentes de bairro, muito que perdidas, não sabendo, né? É norte, é sul, para que lado eu vou. Pode referência, né? Ter referência, é importantíssimo quando a gente é direcionado assim, né? E que bom ter vocês aqui, né? Também nas nossas comunidades, lutando sempre para que haja qualidade, para que haja transformação, sendo voz da voz, porque quando a gente se propõe a assumir algo como presidente do bairro, você tem que ser voz daquilo que você, da escuta, do que você vivencia na ponta. Exatamente. E aí, em contrapartida, temos o CCVV em si, né? Este espaço do VVCast, né? Isso que aí. nos dá essa oportunidade de socializar e abrir um pouco o nosso coração, né? Ana, fala um pouquinho sobre, aproveitando o papo, fala a importância do CCVV para a cidade.
acho que é importante o seu testemunho porque você viveu e viu muita coisa. Sim, a gente sabe e eu agradeço mais uma vez aqui colocando a importância do CCVV, Conselho Comunitário de Vila Velha, é um conselho de muita credibilidade, que vem trazendo a união, coisa que não existia. Parecia que a gente vivia numa plena guerra e quando você vê criada por quem, aonde, não tinha sentido. Né? Porque se precisamos nos unir cada dia mais em prol de algo. E o CCVV trouxe essa unidade, trouxe essa direção, até a questão dos cursos direcionados para que a gente possa entender melhor onde conseguir as coisas, as regularizações tantas que precisamos, né? Fazer e que muitas vezes a questão dos custeios não são fáceis, mas ter o CCVV nos direcionando também a isso e a escuta também, o acolhimento, porque a gente se propõe, mas eu volto a dizer com muita humildade, sabe, André e Luiz Gustavo, a gente precisa um dos outros, ninguém é tão maior que não precise do outro, a gente precisa do outro. Eu aqui, como presidente, preciso de vocês, preciso da população nos ajudando, preciso do poder público, né, dos vereadores, das autoridades, do prefeito, principalmente, para olhar as nossas dores. E que bom que a gente tem o CCVV hoje, né, à disposição, a tempo e a hora aí, para nos ajudar na batalha que é cuidar de uma comunidade e muito mais gratificante quando as conquistas acontecem, né? Com certeza. Bacana. Como a nossa praça lá do Alecrim. Praça Amor Divino, quantos anos, muitas famílias. Nossa, e ela veio, eu lembro desse dia. Nossa, e ela no meio de uma rua, né? Ficou... Sim, quase impossível de acontecer. Eu me lembro que o prefeito assumiu e, assim, além de mim, quantas outras famílias, outras pessoas lutaram muito, né? Se foram, mas certamente a festa no céu por essa conquista hoje. De tanto que lutaram, mas ninguém ouvia de fato, ou não tinha condições, eu não sei exatamente. Mas o que eu sei é que a gente levou a demanda para o prefeito, e ia dando tempo, e eu falei, não, prefeito, eu ia nos eventos de inaugurações de praças ou ordem de serviço, confesso que eu ficava muito brava, eu não vou ouvir o Alecrim nunca, gente, pelo amor de Deus, mas é aquilo que eu falo, né, a gente sempre esperou e nunca aconteceu, até que ele disse, Ana, se eu falei que eu vou fazer, e aí o doutor Vitor, né, que era na época o nosso vice-prefeito, Menara, né, eles foram comigo e chegou lá e falou, mas como que vai ser isso aqui? Não tem espaço para acontecer uma praça aqui, né? Mas eles, com muito carinho e assim, com desejo real de fazer acontecer e vendo a necessidade, porque era um espaço totalmente de mato, rato, barata, chovia, ficava aquela lama. Nossa. Por muitas vezes em outras gestões nós levamos trator de amigo, pagando somente o óleo para que ele fizesse a limpeza do terreno e as crianças pudessem brincar. Até que um dia um menino mandou um áudio para mim, a vozinha mais doce, tia, eu preciso muito de se eu conseguisse pelo menos mandar limpar, trazer um caminhão de areia aqui, olha. Porque a gente queria aquela travinha de cano. Gente, eu falei, não, eu preciso né, mostrar esse áudio para várias pessoas, mostrar para as autoridades, é um anseio muito grande, havia aquele terreno, né, disponível, que se transformou numa realidade, o que antes era motivo de muita tensão e tristeza e desesperança, hoje é esperança, tem vôlei, tem o nosso projeto, tem outros projetos também voltados lá para atividade física, sabe, o futebol das crianças acontece, o futebol dos adultos acontecem, adultos que pagavam até lá no Cobre Social, né, o Clube Cobre no São Torquato, que estão ali agora, né? E não abrem mão daquilo. A gente só pede à população que nos ajude a cuidar. Claro. Porque tem 2 anos e, infelizmente, com essa questão de roubo de grade, de fiação, já acabou a luz lá, tivemos que pedir urgência para ir, levaram as gradezinhas que fazem a proteção. Quebraram um banco na sexta-feira, eu estive lá sexta-feira passada, minha. Quebraram, acredito eu, na marreta, sabe? Como, gente? O banco, a foto eu tirei para mandar para o nosso secretário de esporte, Anadelso, porque o banco é de cimento, né, com ferragem, ele estava totalmente torto e nenhum carro bateu naquele lugar para que tivesse causado esse dano. Então, assim,
esses são os problemas que a gente enfrenta, né? Porque algo que dói na alma, porque a gente sabe quanto é valioso para muitas pessoas, mas outras, em contrapartida, destroem. E o quanto foi difícil para poder difícil, pra coisa, né? Quanto foi difícil para conquistar, o quanto ajuda, tantas Cara, André, se famílias. você vê, você não acredita, cara. Como que enfiaram uma pracinha ali, cara? Rapaz, mas eu fui no dia da ordem. Você tava lá também. Eu tava lá e eu olhei e falei assim, gente... E deu uma pracinha Realmente. muito boa. Deu. Realmente. E aí, mais uma vez, eu tô vendo assim, como eu já falei aqui umas 3 vezes, mas é verdade, podem buscar lá, é contra fatos ou argumentos. A Gazeta esteve lá, na época tinha Michel Bermudes até colocando lá da praça, na urna do S. Então, aquela criançada lá, o que vocês querem? Queremos a praça, nós queremos uma quadra, queremos um campo. Mas e aconteceu. Eu chamava tanto as pessoas, a gente participa, porque a voz do povo faz a diferença, né? O ditado popular, a voz do povo é a voz de Deus, porque tem poder na união do povo. E Com aí, certeza. a escuta aconteceu na gestão do Arnaldinho e a praça está aí. Bacana. Ana, poxa, a gente queria ter 30 programas. 2 programas. 30 programas com você, que você é uma pessoa muito agradável aqui. Que bom, e uma obrigada. pessoa que a gente também tem uma estima muito grande, né? Vamos caminhar para as considerações finais aí. Ok. Fala pra gente um pouquinho, Ana, do que você ainda pretende trabalhar nesses últimos anos lá no bairro. Manda um abraço pro pessoal do bairro que tá te assistindo, que vai te assistir daqui a pouquinho. Então, na verdade, eu quero considerar, primeiramente, agradecer pela oportunidade de representar tanta gente sofrida, com histórias muito importantes de luta em prol do nosso Alecrim, né? Pessoas que já se foram, mas que as famílias acompanham e são testemunhos reais deste legado, dessa luta. Essa luta jamais acabará. Comigo, não. Eu tenho em mim essa essência que me impulsiona a prosseguir, a lutar sempre pelo melhor, porque eu sei que a população merece o melhor, um povo sofrido, mas que não desiste nunca. Resistência sempre, nós estamos aí. Agradeço enormemente por ter vocês como pessoas, moradores, e a gente aqui fazendo parte como presidente, é uma grande honra, tá? Saibam disso, e agradeço também ao CCVV por essa parceria incansável também, até que se colocou ordem, né, no recinto, para que a gente pudesse ter direção e caminhar com mais tranquilidade, né? E mais coragem também, né, Luiz? Com certeza. É isso aí. Com certeza. Esse foi mais um VVCast, não é isso, Luiz? É isso, André. Até a próxima, pessoal. Até a próxima. Valeu. Valeu, foi top. Sim, viu?